Fala galera, mais uma mensagem aí do nosso canal Amigos de Betânia, levando a palavra de Deus através das redes sociais. Hoje eu queria deixar uma palavra. Nós estamos vivendo um tempo oportuno, um kairos em nossa igreja, que é o tempo de conversão. E eu queria deixar uma palavra para vocês que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6. E a palavra de Deus vai falar assim no versículo 2, na parte B. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. A palavra de Deus vai ser dada a João no deserto. Por que no deserto? Porque o deserto é o lugar onde ninguém quer ouvir a mensagem. E João, ele é o grande profeta. Jesus vai falar que entre os nascidos de mulher, ninguém foi como João, porque os profetas do Antigo Testamento anunciavam um Messias que devia vir. João já anuncia o Messias que está no meio de nós. Mas para que nós possamos experimentar o poder desse Messias, o poder de Jesus em nossa vida, nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Essa é a mensagem de João. E essa mensagem que nos leva à conversão, João ele vai colocar em 4 pontos que são muito interessantes. No versículo 5, a palavra de Deus vai falar assim: primeira coisa, todo vale seja aterrado. Primeira coisa, para preparar o caminho para o Senhor, nós temos que aterrar todo vale. O vale é uma depressão que está no meio de 2 montes, uma separação de 2 montes, e no meio está o vale. João diz que para preparar o caminho para o Senhor, nós precisamos aterrar todo o vale. Ou seja, ninguém pode viver como 2 montes separados do Senhor. Para preparar o caminho para o Senhor, nós temos que estar em comunhão com Ele, em união. Nós temos que aproximar do Senhor. E como que nós nos aproximamos do Senhor? Como é que nós começamos a aterrar esse vale que nos separa de Deus? Vida de oração. Tem pregado muito isso, tem falado muito isso. A oração não é tudo, é só 100% cabeção. Então, quando nós oramos, nós estamos em comunhão com Deus. Nós estamos unidos a Deus. São João da Cruz fala que o homem que está unido a Deus em oração, o diabo teme como o próprio Deus. Então a oração é a nossa força. É na vida de oração que Paulo vai falar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós oramos, nós pegamos o martelo do Thor. Nós colocamos a capa do Batman. Quando nós oramos, nós temos poder. A oração é poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você tem uma vida aí medíocre, não tem tido experiência de Deus, é porque o que tem faltado na sua vida é aterrar todo o vale com uma vida de oração frutuosa. A segunda coisa, no versículo 5, que fala assim: todo vale seja aterrado e toda montanha e colina sejam rebaixadas. As montanhas são morros, elevações com mais de 300 metros de altura. Colina, abaixo de 300 metros de altura. João fala que nós temos que abaixar os montes e também abaixar as colinas. O que são os montes e as colinas que nos impedem de experimentar a presença do Senhor, de ver o Senhor na nossa vida? São os nossos pecados. Talvez tenha alguns grandes montes, grandes colinas no seu coração, na sua vida, que tem impedido você de ver a graça de Deus. O profeta Isaías diz que os nossos pecados criam um abismo e nos distanciam de Deus. Não é que o braço dele ficou curto para nos salvar, não é que ele ficou surdo para ouvir o nosso clamor. Não, são os nossos pecados que nos afastam de Deus, que nos impedem de ver a salvação que Deus veio nos trazer. Então esse tempo de conversão é um tempo de, pela força da oração, começarmos a lutar com mais empenho para romper todo o pecado da nossa vida, toda montanha, os pecados mortais, todas as colinas, os pecados veniais. Nós temos que destruir em nossa vida para ver a salvação que vem do nosso Deus. Essa é a segunda etapa. Uma terceira coisa que João fala no versículo 5 de Lucas 3 é assim: todo vale seja aterrado, toda montanha e colina sejam rebaixadas e as passagens tortuosas sejam endireitadas. Ou seja, nós temos que endireitar esse caminho tortuoso.
Para quem viajou aí, eu viajo muito rodando a diocese, todas as vezes que tem serra, onde tem muita curva, a gente demora muito para chegar. Quando tem uma reta, nós conseguimos chegar com muito mais velocidade, rapidez no caminho aonde nós queremos chegar. E assim também é na nossa vida espiritual. Se você tem algum caminho tortuoso, alguma situação da sua vida que não é plano de Deus, não é reta de Deus, não é vontade de Deus, você precisa mudar esses caminhos. Você precisa pegar um caminho reto. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas o caminho de Deus, o plano de Deus, o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Então é um tempo de abandonar os caminhos tortuosos, amizades afetivas, relacionamentos que não são segundo a vontade de Deus. Se os seus amigos andam em caminho tortuoso e você quer ter um caminho reto, você precisa romper. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 33, fala assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Situações, ambientes, alguns ambientes não são ambientes para um cristão estar. Ocasiões que nos levam ao pecado. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 27, fala assim: quem ama o fogo, nele perecerá. Então a gente tem que tomar cuidado, fugir de situações, ambientes. Se tem algum relacionamento que não leva à vontade do Senhor, é necessário romper esses caminhos tortuosos, endireitar o caminho para que a salvação do Senhor venha até nós. E para encerrar, essa palavra vai falando assim: que todo vale seja aterrado, toda montanha ou colina sejam rebaixadas, as passagens tortuosas sejam endireitadas e os caminhos emburacados sejam aplanados. Não sei se você já teve a experiência de descer um morro esburacado. É muito perigoso, nós podemos cair, nos machucar. E quando João fala que todo o caminho esburacado precisa ser preenchido, aplanado, ele fala das consequências dos nossos pecados, as feridas que temos na nossa alma, os traumas, a falta de caráter, coisas que são enraigadas em nós, impregnadas em nós, onde nós precisamos de uma cura interior, de uma experiência de libertação de vício, de pecado, de maus hábitos, coisas que também nos impedem de ver a salvação que vem do nosso Senhor. Se nós endireitarmos o caminho como o Senhor, prepararmos o caminho para o Senhor, nós vamos alcançar aquilo que está no versículo 6, e aqui eu encerro: e todos verão a salvação que vem de Deus. Sua vida vai ser Pentecostes. Jesus vai entrar nesse deserto, vai fazer chover no deserto, vai transformar o seu deserto numa floresta onde todos possam descansar, experimentar, ver as maravilhas que vêm de Deus. Cabeção, é tempo de conversão, é tempo de um novo Pentecostes. Que Deus abençoe sua vida, que Ele faça chover no seu deserto, prepare os caminhos para o Senhor. Amém.